Kai Havertz foi uma contratação de peso do Arsenal para essa temporada. Porém, o alto valor investido no alemão parece estar em risco, já que ele não tem empolgado nem um pouco nesse seu começo pelos Gunners. Muito pelo contrário, a imprensa inglesa e os torcedores do Arsenal não têm perdoado esse começo ruim dele em Londres, e estão pegando pesado nas críticas. Nesse vídeo você verá alguns lances que têm feito o Havertz ser criticado pelos torcedores e entenderá por que ele se tornou uma piada ao ponto de ser chamado de 007. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo após a vinheta do futebol internacional. Vamos entender então o porquê de o Havertz ter sido contratado recentemente e já estar sofrendo tanto com críticas. O Havertz ele foi contratado pelo Arsenal vindo de um rival local, o Chelsea, que também é de Londres. Por ser um jogador jovem, de potencial ainda, ele não foi barato. O Arsenal teve que pagar 75 milhões de euros pela sua contratação e dá para ele um contrato de 5 anos. Muitas pessoas têm questionado esse começo do Havertz no Arsenal porque ele tem realmente não impressionado, só que ele não tá mal agora só no Arsenal. A última temporada dele pelo Chelsea já não havia sido uma boa temporada. Pelos Blues na temporada passada, ele havia tido em 47 jogos apenas 9 gols e 1 assistência. Um rendimento bem abaixo do que ele já apresentou no próprio Chelsea e, obviamente, do que ele já apresentou no seu começo de Bayer Leverkusen. Então parece que temporada após temporada o desempenho do Havertz piora e ninguém sabe o porquê. Ainda assim, ele pode ter ido mal no Chelsea, mas esperava-se que agora no Arsenal ele pudesse dar a volta por cima. Primeiro porque é um novo ambiente. Alguns jogadores, quando estão mal em um clube, eles precisam ir para outro time para que eles possam se recuperar, especialmente recuperar a confiança, que é a base do futebol. Só que no caso do Havertz, está chamando a atenção ele não conseguir desempenhar um bom futebol no Arsenal, mesmo o Arsenal sendo um time já redondinho. Não podemos nos esquecer que o Arsenal foi na temporada passada vice-campeão da Premier League. Então a base que foi vice-campeão da Premier League ainda está no clube. Então era só ele chegar e jogar. Só que as coisas não têm funcionado bem assim. Ele até tem sido titular com o técnico Mikel Arteta, ele tem a confiança do comandante. Só que ele não tem jogado mais no ataque, e sim no meio-campo. No Chelsea, por muitas vezes, ele foi usado como um segundo atacante, até mesmo como um centroavante. Agora no Arsenal ele está num posicionamento bem diferente do que ele vinha tendo nas últimas temporadas. As críticas dele estão acontecendo porque ele tem sido titular, mas apesar da titularidade, ele não tem participações em gols ainda nessa temporada. E esse é o tipo de coisa que, principalmente na Inglaterra, é muito cobrada. A todo momento a imprensa fica em cima, os torcedores também, para ver qual está sendo o nível de rendimento do jogador no time. Então se ele tiver, por exemplo, 10 jogos, espera-se que ele tenha já gols, já assistências, e com o Havertz isso não está acontecendo. Então ele tem sido muito criticado porque esses gols, as assistências não estão acontecendo e ele foi um jogador muito caro. A questão é que o futebol inglês em si é muito exigente, a imprensa de lá é muito exigente. Então, o cara não teve nem tempo direito de se adaptar no time e já tá sofrendo com várias críticas que eu vou mostrar já já pra vocês. O Havertz, ele me parece ser mais um daqueles casos igual ao do Darwin Núñez na temporada passada. Vocês viram o Darwin Núñez chegando ao Liverpool, vindo do Benfica, e não tendo um bom começo. Depois, quando ele pegou confiança, conseguiu se adequar ao time, as coisas começaram a acontecer. Tanto que nessa temporada o atacante uruguaio já tem jogado muito bem. No caso do Havertz, mesmo que ele tenha ido para um time muito mais estruturado do que o Chelsea, que é o Arsenal, é normal que ele precise de um tempo para adquirir confiança, para conhecer melhor os seus companheiros, para se adequar ao sistema da equipe. Não é do dia para a noite que isso acontece, são raros esses casos. Então hoje, até por estar jogando no meio campo, claro que ele tem sim desperdiçado algumas oportunidades de gols, mas ele tem ajudado o time na criação das jogadas, até mesmo com desarmes. Uma coisa que eu acho que tem prejudicado bastante o Havertz nos últimos anos é que ele não tem uma posição definida. Você não consegue dizer se ele é um meio-campista, um segundo atacante, um ponta, porque ele acaba sendo colocado em todas essas posições. Então, sem ele definir onde ele de fato quer jogar e onde ele enxerga que ele pode desempenhar o seu melhor futebol, fica nessa de uma hora joga como meio, outra hora como atacante, e aí não há uma continuidade.
Todo mundo precisa saber onde vai jogar para poder buscar o seu melhor futebol. Só vocês pegarem, por exemplo, no Leverkusen. No Leverkusen, quando ele teve aquele ótimo início, ele tinha a posição definida. Na melhor fase dele no Chelsea, ele tinha a posição definida. Depois que começou a ficar trocando de centroavante para segundo atacante, para ponta direita, para meia, as coisas começaram a desandar. Vocês estão vendo aqui ao longo do vídeo alguns lances em que o Havertz perde oportunidades claríssimas. E são essas oportunidades claras que estão fazendo ele ser criticado pela imprensa e também pelos torcedores. E tem um agravante também nas críticas a ele. Tem outro meio-campista do Arsenal, que é o português Fábio Vieira, que ele tem entrado bem em alguns jogos. Então, o fato de ter um cara no banco que tem jogado bem, tem entrado bem nas partidas, tem feito com que a pressão em cima do Havertz esteja aumentando a cada jogo. Até o momento, as estatísticas dele são realmente preocupantes. Ele tem 7 jogos só pelo Arsenal, mas não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. E aí quando você pega o valor que ele custou, é óbvio que existe uma cobrança. Agora vamos para alguns comentários da internet sobre o rendimento do Havertz nesse seu começo de Arsenal. Comentários dos torcedores. Vamos lá. Ele é um jogador acabado. Ele recebe a bola e não faz nada com ela. Kai Havertz é o James Bond, 007. 0 gols e 0 assistências em 7 jogos. Ele vive do gol que fez na final da Liga dos Campeões. Esse cara é uma fraude. O Chelsea deu um golpe no Arsenal vendendo o Havertz por tanto dinheiro. Se ele continuar como titular, precisaremos investigar a relação dele com o Arteta. Todos nós sabíamos que isso iria acontecer. Não sei o que o Arteta e o Edu Gaspar estavam fumando ao contratar o Havertz para o lugar do Xhaka. Ele foi literalmente um flop no Chelsea. Por que nós o contratamos? O Havertz fez 30 gols em 140 jogos pelo Chelsea. Qualquer um que esteja esperando ele ter uma média boa de gols, terá suas expectativas frustradas. Jogador pobre. Depois de assisti-lo com e sem a bola contra o Fulham no Emirates, eu soube que ele não era o suficiente. Não está no padrão do Arsenal. Como pode um jogador desse valor não ter a ambição de marcar gols? Ele tem alergia ao gol. Então esses são alguns comentários. Vocês veem que mesmo ele tendo chegado há pouco tempo, os comentários já são num tom mais pesado. E assim, o Havertz, ele é bom jogador. Ele tem tudo para começar a jogar bem e encontrar o seu melhor momento. A questão é a confiança. Ele já vem de uma temporada onde ele não foi bem no Chelsea, chega num time que já tá acertado e as coisas não acontecem, o futebol do cara vai lá embaixo. Mas acho que, pelo que eu sei da qualidade dele, é questão de tempo para ele começar a jogar bem e retomar o que a gente já viu no Leverkusen e até mesmo no Chelsea. Quando você tem um jogador que ele custa caro e os gols não saem, a pressão do próprio jogador em cima dele é uma pressão pesada, e parece que essa pressão está acontecendo internamente no Arsenal também, porque não é só a imprensa e a torcida que está pegando no pé dele nesse sentido. Eu separei para vocês o trecho de uma entrevista do treinador Mikel Arteta no dia 27 de agosto, após o empate em 2-2 com o Fulham, num jogo em que o Havertz acabou perdendo algumas oportunidades claras. Então o próprio Arteta disse o seguinte na entrevista pós-jogo: "Eu acho que ele já fez coisas realmente boas hoje. Foi difícil para ele em certos momentos. Ele chegou na grande área e a bola não chegou. Ele tem tido muitas situações. Ele poderia já ter marcado um monte de gols nessa temporada. E é isso que está faltando aqui." Então, com todas essas críticas sendo tirado para 007, em tom de piada, eu queria saber de você aqui nos comentários. Você acha que o Havertz ainda vai emplacar com a camisa do Arsenal? Acha que ele precisa retomar a confiança? Como você tem enxergado esses primeiros jogos dele jogando em Londres? Põe a sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!